Então agora eu vou dar início à parte da aula prática. No caso, como a gente está em modo de ensino à distância, a gente vai continuar mostrando o procedimento através de slides. Então, o meu exercício vai ser, primeiro, transformar essa tabela verdade em um mapa de Carnot, e na verdade isso é bem simples, e depois utilizar o mapa de Carnot para gerar uma expressão algébrica, como a gente já fez na aula teórica, e utilizar essa expressão algébrica para construir um circuito digital, que é a parte mais legal da minha atividade. Então, essa é a tabela verdade que a gente vai utilizar no exercício. A minha missão é transformar essa tabela verdade no circuito digital. E primeiro eu vou passar essa tabela verdade para o mapa de Carnot. E note que ela possui também três variáveis, então a organização do mapa de Carnot vai ficar do mesmo modo como ele foi apresentado nos exemplos da aula teórica. Então, o meu mapa de Carnot novamente é essa tabela. Na célula à esquerda superior eu tenho a representação das minhas variáveis de entrada. Aqui na tabela verdade elas são as três primeiras colunas. E aqui no meu mapa de Carnot ela vai estar nesse lugar que eu falei. Elas vão estar nesse lugar que eu falei. Então, o, na primeira coluna estão os valores que a minha variável de entrada C pode assumir, e na minha primeira linha estão os valores que as minhas variáveis A e B podem assumir. E eu simplesmente pego os meus valores de saída e vou colocar no meu mapa de Carnot. Então, por exemplo, nessa primeira célula branca aqui, eu sei que a minha variável C está zero, e a minha variável A está zero, e a minha variável B está zero também. Então, eu venho aqui na minha tabela verdade, vejo onde elas estão todas com zero, eu sei que a saída é zero, eu venho no meu mapa de Carnot e adiciono zero aqui. Agora, por exemplo, para esse elemento aqui, imagina que não tem nada preenchido nessa célula e eu quero preencher. Eu vou olhar para as minhas variáveis de entrada como qual que é o valor delas. Então, a minha variável A tem o valor 1, a minha variável B tem o valor 0, e a minha variável C tem o valor 0 também. Aí eu venho na minha tabela verdade e procuro aqui onde A é 1 e B e C são 0, que é nessa linha aqui. Nessa linha aqui. E eu pego a minha saída, no caso a minha saída tem o valor 1, eu venho no meu mapa de Carnot e insiro nessa célula, nessa posição. Então agora que a gente tem o nosso mapa de Carnot, a gente vai construir a expressão algébrica. Então vamos começar a realizar o mesmo procedimento de anteriormente, fazer os círculos ou os agrupamentos. E note que no caso desse mapa que a gente construiu, eu posso realizar um agrupamento de 4 membros. Aqui eu tenho 4 elementos que estão colados um com o outro, que eles estão adjacentes. Então, eu posso realizar um círculo desse modo, bem como eu poderia realizar um círculo de 4 elementos se nesse elemento 0 fosse 1. Eu poderia realizar um círculo na linha inteira. Lembrando que também é possível, no caso de mapas de Carnot de 4, 5 ou 6 variáveis, eu posso realizar círculos também, além de 1, 2 e 4 membros, de 8 ou até de 16. Mas isso não entra no mérito desse curso, porque aqui a gente vai ficar só com 3 variáveis, já dá para entender bem a ideia. Então, agora dando prosseguimento ao meu processo de geração da expressão booleana, eu vou verificar nesse agrupamento inteiro que eu realizei qual das minhas variáveis, se tiver alguma, não muda de valor para todos os elementos que no caso estão circulados de laranja. Então vamos olhar para a minha variável C. Nesse primeiro elemento aqui, a minha variável C tem valor 0. E nesse segundo elemento aqui, a minha variável C tem valor 1. Então, como ela mudou de valor, eu já sei que ela não vai entrar na minha expressão booleana. Agora, verificando a variável B, no caso dessa coluna, a minha variável B possui o valor 1, e no caso dessa coluna, ou no caso desse elemento, a minha variável B possui o valor 0.
Então, como o b muda de valor, ele também não vai entrar na minha expressão booleana. Agora, olhando a variável a, aqui nessa coluna ela tem o valor 1, então para esse elemento a minha variável a tem o valor 1 e para esse elemento também. E nessa segunda coluna a minha variável a também possui o valor 1, tanto para esse elemento quanto para esse elemento. Então, como a variável a ela não mudou de valor para nenhum dos elementos do meu agrupamento, eu vou adicionar ela à minha expressão booleana. Lembrando que eu estou analisando min termos, e como eu estou analisando min termos, o meu valor de a ele apareceria negado se ele fosse 0, ele não aparece negado quando ele é 1. Então, a minha primeira parcela da minha expressão booleana vai ser simplesmente a. Então, aqui eu vou adicionar a minha expressão booleana total e eu vou seguir realizando outros agrupamentos. Então, agora eu optei por realizar esse agrupamento aqui com essas duas variáveis e eu vou ver quais variáveis de entrada não mudam de valor. A minha variável C, eu já olho de cara que não muda de valor, tanto para esse elemento quanto esse elemento ela é 0. E olhando as minhas variáveis A e B, a minha variável A muda de valor. No caso desse primeiro elemento ela está com 0 e no caso desse segundo elemento ela está com 1. E a minha variável B não muda. No caso dos dois elementos, a minha variável B possui o valor 1. Então, as minhas variáveis B e C vão entrar na expressão booleana. Note que C possui um valor 0, então C vai aparecer negado, e B possui um valor 1, então B vai aparecer sem nenhum tipo de negação. Então, a minha expressão booleana gerada vai ser B e C negado, B and C negado. Aí eu pego essa parcela de expressão booleana gerada e adiciono a minha expressão booleana total, e eu sigo para o meu último agrupamento. Note que os elementos sublinhados são os elementos que já foram examinados. Eu tenho que, no caso dos min termos, eu tenho que examinar todos os elementos da minha tabela que possuem o valor 1. Então, agora a gente vai realizar um agrupamento que inclua esse último elemento não examinado. E, como no exemplo apresentado na aula teórica, eu vou realizar um agrupamento desse elemento aqui com o elemento do outro lado da tabela, que vai ser esse 1 aqui. Então, uma vez que o agrupamento está realizado, novamente eu analiso quais das minhas variáveis não mudam de valor. Então, novamente analisando, logo de cara eu já vejo que C não muda de valor, ele possui valor 1, tanto para esse elemento quanto para esse aqui. E eu vejo também que o meu B ele não varia. Examinando a variável A, no caso desse primeiro elemento, ela tem o valor 0, e no caso desse segundo elemento, ela tem o valor 1. Então, ela não vai entrar na expressão booleana. Agora, analisando o B, nesse primeiro elemento, o meu B possui o valor 0, e nesse segundo elemento, o meu B também possui o valor 0. Então, ele vai entrar na expressão booleana. Então, agora, construindo a minha expressão booleana, lembrando que C apareceu com o valor 1, então no caso dos min termos ele não vai aparecer negado, e o meu B apareceu com o valor 0, então ele vai aparecer negado. Então a minha expressão booleana vai ser B negado e C, como vocês podem notar nesse balãozinho aqui. Então novamente eu vou adicionar esse balãozinho à minha expressão booleana total, e aqui a gente obtém a nossa expressão booleana gerada a partir desse mapa de Carnot. E agora a gente vai para a parte legal, a gente vai transformar essa expressão em um circuito digital. Então, agora que a gente já extraiu a expressão booleana do mapa de Carnot, a gente vai implementar essa expressão em um circuito digital. A gente vai transformar essa expressão num circuito digital. E agora aqui no Panda eu utilizei esse botão somente para poder digitar a expressão booleana obtida para que seja mais fácil de consultar ela enquanto a gente esteja construindo. Lembrando também que é possível inserir esses parênteses e a ordem de prioridade numa função booleana, lembrando vocês, primeiro eu realizo as operações de AND e depois as operações de OR. Por isso que, no caso, ter parênteses ou não nessa expressão vai dar na mesma. Eu inseri os parênteses aqui para a gente poder, para ficar mais claro isso que eu quis dizer. Então, vamos começar a construção do nosso circuito. Primeiro, eu vou inserir 3 switches, eles vão representar as minhas variáveis de entrada
A, B e C. Então, esse primeiro switch vai receber o label A, o segundo switch vai receber o label B, e o terceiro switch vai receber o label C. E como as minhas variáveis C e B, em algum momento da expressão booleana, elas aparecem negadas, eu também vou inserir aqui a possibilidade, a alternativa delas estarem negadas aqui. Então, eu vou inserir duas portas de NOT e vou ligar primeiro na variável B e depois na variável C. E então eu vou começar a minha construção. Para ficar mais fácil, eu vou estender um fio nessa direção de cada variável para fique mais fácil de realizar o circuito e que o circuito fique mais organizado. Então eu vou inserir um node aqui, vou estender a minha porta até aqui. Eu vou fazer a mesma coisa com todas as outras portas. E com a porta C. Note que, devido à natureza da expressão, ela só possui três fatores, ela vai ficar até que bem simples de implementar. E pronto, então esse aqui é o esqueleto, por assim dizer, do meu circuito. Eu vou diminuir um pouco o zoom aqui para poder inserir e continuar fazendo ele. Então, agora a gente vai de fato começar a olhar para a expressão booleana. Primeiro olhando para o primeiro membro dela, que é o A, esse membro, ele, diferente das outras parcelas da expressão que estão entre parênteses, esse membro aqui é apenas o A. Então, eu vou deixar ele por último. Olhando para a segunda parcela da minha expressão booleana, eu tenho B e C negado. Então, para construir essa parcela da expressão, eu vou utilizar uma porta AND. Vou rotacionar ela aqui para ficar nessa direção. E lembrando, eu tenho B, então eu crio um nó aqui na minha porta B e ligo nessa porta. E eu tenho também C negado. Então eu venho aqui na minha porta C, eu venho no fio correspondente ao meu C negado, que é o meu fio passando por uma porta do tipo NOT. Eu insiro um nó e aí eu ligo também na minha porta AND. Agora vamos examinar a última parcela da minha expressão booleana. Eu tenho B negado, AND C. B negado ou C. Então eu vou inserir outra porta do tipo AND. E aqui eu vou utilizar o fio que corresponde ao meu B negado, que vai ser esse fio aqui que selecionei. Vou inserir um nó nele e vou ligar na minha porta AND. E o meu C normal. Então eu pego o meu C normal e também ligo na minha porta AND. E agora, olhando para a expressão booleana obtida de modo total, cada parcela dela é interligada por uma soma, ou uma operação do tipo OR. Então, eu vou usar aqui uma porta do tipo OR, eu também vou rotacionar ela para ficar para baixo, e vou colocar ela aqui, lembrando aqui que nesse menuzinho aqui eu posso alterar o número de entradas que a minha porta tem. No caso aqui vai para 3 entradas, porque a minha expressão booleana tem 3 parcelas. O A, o B e C negado, e o B negado e C. Que, no caso, correspondem, esses dois últimas parcelas correspondem a essas saídas dessas portas do tipo AND. Então, ligando tudo agora, eu vou ligar a minha porta A na minha porta OR, para corresponder à expressão booleana completa, e as saídas das minhas portas AND também na minha porta OR. E o circuito basicamente está pronto. Eu vou inserir aqui um LED e assim a gente finaliza o projeto desse circuito digital. E note que também foi relativamente simples. Utilizando até 3 variáveis, a gente não tem maiores complicações.